Bíblia King James atualizada, Deuteronômio capítulo 4. Moisés exorta o povo à obediência. Mais tarde Moisés falou ao povo de Israel: Agora, portanto, ó Israel, ouve as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que Yahweh, o Senhor, Deus dos vossos antepassados, vos dá. Nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de vossos olhos, foram testemunhas do que Yahweh realizou em Baal-Peor. O Senhor, o vosso Deus, exterminou da vossa comunidade todos os que preferiram seguir a Baal-Peor. Quanto a vós, entretanto, permanecestes apegado a Yahweh, vosso Deus, e por esse motivo estáis todos vivos até hoje. Eis que vos ensineis todos os estatutos e normas, conforme Yahweh, meu Deus, me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis entrando com o objetivo de tomar posse dela. Sendo assim, cuidai de obedecer a eles e praticá-los, pois desta maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: Em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Pois, que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos. E qual a grande nação que tem leis e preceitos tão justos como esta Torá, lei que eu vos estou apresentando neste dia? Então somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueça dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração, em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. No dia em que estavas diante de Yahweh teu Deus no Horebe, quando o Senhor me ordenou: Reúne-me o povo para que eu vos faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a respeitar-me com amor reverente por todo o tempo em que viverem sobre a face da terra, e assim ensinem a vossos filhos. Vós vos aproximastes, postando-vos ao pé do monte. Toda a montanha ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvida por uma nuvem escura e densa. Então, de repente, Yahweh falou a todos vós do meio das chamas. Ouvies claramente o som das palavras, mas não pudestes ver ninguém. Nenhum ser tomou forma, nada além de uma voz poderosa. Ele vos revelou então a aliança que vos ordenara obedecer, os 10 mandamentos, escrevendo-os sobre 2 tábuas de pedra. Nessa mesma época, Yahweh mandou-me ensinar-vos juízos e decretos, para que os cumprais na terra a qual estáis entrando para herdá-la. Ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma viste no dia em que Yahweh vos falou no monte Horebe do meio do fogo. Não vos permitais corromper, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher, figura de qualquer animal em toda a terra, de qualquer ave que percorre os céus, de qualquer criatura que se move rente ao solo, ou figura de qualquer animal que vive nas águas debaixo da terra. Tudo isso para que, ao levantardes vossos olhos em direção ao céu, e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por esses astros para adorá-los e a eles servir. Porquanto são apenas coisas que Yahweh vosso Deus distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Contudo, quanto a vós, o Senhor vos tomou e tirou do meio da fornalha de fundir ferro, do Egito, a fim de que sejais o povo da herança de Yahweh, como hoje se observa claramente. Por vossa causa o Senhor irou-se contra mim, jurando que eu também não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que Yahweh vosso Deus está vos propiciando como herança. Eis que eu vou morrer deste lado da terra, sem atravessar o Jordão. Vós, porém, atravessareis e tomareis posse daquela boa terra.
Entretanto, ficai atentos a vós mesmos, para não vos esquecerdes da aliança que Yahweh, vosso Deus, estabeleceu convosco, e não fazerdes qualquer tipo de ídolo, imagem pintada, forjada ou esculpida que Yahweh, vosso Deus, vos proibiu. Yahweh, o teu Senhor, o Eterno, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Assim mesmo, depois que tiverdes vivido muitos anos na terra de Canaã, quando fordes idosos e tiverdes muitos filhos e netos, e vos corromperdes, agindo de forma contrária às ordens do Senhor, fazendo ídolos de qualquer tipo e praticando o que é mal, diante dos olhos de Yahweh teu Deus, de modo a provocar a sua ira. Invoco a partir desse momento o céu e a terra como testemunhas contra vós, porquanto havereis de ser depressa e completamente eliminados da face da terra, da qual ides tomar posse em breve ao atravessardes o Jordão. Não prolongareis vossos dias sobre a nova terra, pois sereis totalmente aniquilados. Yahweh vos dispersará entre todos os povos, e restará de vós apenas um pequeno número de pessoas, no meio das muitas e grandes nações, para onde o Senhor vos tiver conduzido. Lá servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não têm qualquer capacidade, não podem ver ou ouvir, comer ou sentir os aromas. De lá então vais procurar Yahweh teu Deus, e o encontrarás, se o buscares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Assim, quando estiveres sofrendo e todas as aflições caírem sobre ti, então, no futuro, ao final dos tempos, voltarás para o Senhor, o teu Deus, e obedecerás a sua palavra. Pois Yahweh teu Senhor é Deus misericordioso. Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou com os teus pais. Questiona, pois, os tempos passados que te precederam, ó Israel, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, de um lado ao outro do céu, se já aconteceu algo tão grandioso ou já se ouviu algo semelhante. Existe um povo que tenha ouvido a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como tu ouviste, e que tenha permanecido vivo? Ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo o que Yahweh, o Senhor Deus, realizou no Egito, em vosso favor, diante dos vossos olhos? Foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso, para que soubesses que Yahweh é Deus, o único, e além dele não existe nenhum outro. Do céu ele fez que ouvisses sua voz para te disciplinar, na terra ele te levou a contemplar seu grande poder nas chamas, e ouviste claramente suas palavras vindas do meio do fogo. E porque ele muito amou a teus pais e depois deles escolheu sua descendência, ele próprio te fez sair do Egito por meio de sua excelsa presença e de seu magnífico poder. Expulsou nações maiores e mais fortes de diante de ti, com o propósito de fazer-te entrar e tomar posse como herança da terra que fora delas, como hoje se verifica. Portanto, reconhece neste dia e reflete em teu coração: Yahweh é o único Deus, tanto nos mais altos céus como cá embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedece, pois, a seus preceitos e mandamentos que eu hoje te ordeno, a fim de que tudo corra bem a ti e a teus filhos muito depois de ti, e para que prolongue teus dias sobre a terra que o Eterno, teu Deus, te concede para todo o sempre. Moisés designa 3 das cidades de refúgio. E Moisés separou 3 cidades no outro lado do Jordão, na parte leste, para onde poderia fugir e se abrigar quem houvesse matado uma pessoa por acidente sem querer ou intenção deliberada de matar. Nesse caso, o homicida perseguido poderia salvar a própria vida, refugiando-se em uma daquelas cidades. Sendo assim, as cidades escolhidas foram Bezer, no planalto do deserto, destinada à tribo de Ruben, a cidade de Ramote, para a tribo de Gade, e Gola, em Bazã, para a tribo de Manassés.
Esta, portanto, é a Torá, a lei que Moisés apresentou a todos os filhos de Israel. Estes são os mandamentos, preceitos, doutrinas e ordens que Moisés transmitiu como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam, pois, do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando deixaram o Egito. Eles tomaram posse da terra dele e também conquistaram as terras de Og, rei de Bassã, os dois reis amorreus que habitavam a leste do Jordão. Essas terras estendiam-se desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon, e incluía toda a região da planície a Arabá, no lado oriental do Jordão até o Mar Morto, abaixo das vertentes da colina, às encostas do monte Pisga, no leste.